A história do Projeto Albatroz começa aqui. A gente está em Santos, no litoral de São Paulo, na Ponta da Praia, um bairro onde tem o Instituto de Pesca, o Museu de Pesca, onde a gente está agora, e também o Terminal de Pesca e o Museu do Mar. Então, entre essas instituições, nasceu o Projeto Albatroz. Minha ligação com o mar sempre foi muito forte e desde muito cedo. Com poucos meses eu já estava botando o pezinho na água pela primeira vez. Meu pai e meu avô praticavam uma pesca esportiva que na época me ensinou muito. Nós saíamos muito cedo, como 5 horas da manhã, para ir buscar pitu. Imagina vocês, nos córregos da Praia Grande, hoje é uma cidade enorme, naquela época a gente pegava pitu, para usar como isca viva para a pesca do robalo, feita com vara e anzol. E era incrível, era uma vivência muito importante para mim. Até porque naquela mesma época existia a pesca de arrastão de praia, hoje não é permitido. Muitos estudos feitos aqui pelo Instituto de Pesca mostram que naquela época essa pescaria era importante para a região, mas era também uma pesca de grande impacto, uma vez que ela arrasta ao fundo e captura espécies que não têm importância para a pesca. Então o nosso trabalho era justamente livrar aquelas pequenas espécies, aqueles pequenos seres da rede e jogar de volta para o mar. Isso era um trabalho de evitar a captura acidental. É o que eu faço até hoje. O Projeto Albatroz trabalha para evitar a captura acidental de grandes aves marinhas, como os albatrozes, na pesca com espinhel. São aves marinhas oceânicas, ou seja, passam a maior parte da sua vida em alto mar, meses e até anos, sem pisar em terra firme. Uma das características mais marcantes dos albatrozes é o tamanho. Então, algumas espécies de albatrozes eles possuem a maior envergadura entre todas as aves do planeta. Os albatrozes são extremamente adaptados para essa vida oceânica que eles levam. Então, eles possuem glândulas de sal, que permite a eles beber água salgada, e essa glândula tira o excesso de sal do sangue. Possuem uma plumagem hipermeável, que eles mantêm sempre secos e quentes, mesmo nas águas geladas e nos ares gelados das regiões polares e subpolares. E essas aves também têm uma aerodinâmica que lhes permite voar longas distâncias sobre o oceano em busca do alimento, gastando pouca energia, só planando, utilizando a força dos ventos sobre o oceano. A primeira vez que eu tive contato com a mortalidade de albatrozes no Brasil, primeira vez que eu fiquei sabendo que albatrozes interagiam com o barco de pesca de atuns, foi justamente quando chegou um pesquisador, um aluno da Universidade Federal do Rio Grande, a FURG, que fica lá no extremo sul do Brasil, quase Uruguai, na cidade do Rio Grande. Lá existe uma base oceanográfica, um centro de pesquisa muito importante. E o professor Carolus Maria Voren, que dá aula lá, ele então já contava para os alunos o problema da captura acidental desses albatrozes nos anzóis da pesca com espinhel, que é voltada para a pesca de atuns. A bordo desses barcos de pesca, alguns alunos e pesquisadores viajavam para estudar a captura de atuns ou de espadarte, e são peixes que são alvo dessa pescaria. E numa dessas viagens, o Rogério de Mello, que era um aluno da universidade, chegou aqui no Instituto de Pesca com várias aves capturadas. Ninguém sabia direito que aves eram aquelas. E eu, naquela época, já frequentava aqui o laboratório de taxidermia do museu, já frequentava alguns laboratórios do Instituto de Pesca, como curiosa mesmo, e interessada pelas aves. E as pessoas já sabiam que eu tinha esse interesse. Então, quando o Rogério chegou com aqueles albatrozes e aqueles petréis mortos, me chamaram para ajudar a identificar. E foi aí que eu tive contato a primeira vez com essa morte desnecessária, cruel e improdutiva para a pesca. Ninguém ganha com essa interação.
A mortalidade dos albatrozes nas pescas de espinhel acontece quando essas aves estão seguindo as embarcações em busca de alimento e, ao tentar se alimentar das iscas dos anzóis que estão sendo lançados no mar, eles acabam fisgados e morrem afogados. Essa mortalidade tem sido um dos principais impactos sobre as populações de albatrozes e petréis, que tem contribuído para que 15 das 22 espécies de albatrozes hoje encontrem-se em risco de extinção. Depois de eu ter contato com esse drama que é a mortalidade dos albatrozes nos barcos de pesca com espinhel, eu acabei tendo a ajuda de várias outras pessoas. Por exemplo, na época, meu amigo Eduardo Sec, hoje o doutor Eduardo Sec, pró-reitor de pesquisa da FURG, ele veio, enquanto estudante, também trabalhar com esses barcos de pesca. Eduardo, que trabalha com cetáceos, veio para mim e disse, olha, realmente as aves morrem nos espinhéis e elas precisam, a gente precisa estudar melhor isso. E ele me deu várias dicas, me ajudou a identificar várias espécies, me contou muitas coisas que o professor Voren passava nas suas aulas. Para mim foi uma informação muito rica. Um dos fatos importantes dessa época foi quando chegou um Diomedeia exulans, um albatroz viajeiro, trazido por uma das embarcações. Ela havia sido capturada, mas os pescadores guardaram ela e trouxeram ela, obviamente morta, mas eles trouxeram para o Museu do Mar. O professor Luiz Alonso, dono do Museu do Mar, então, e o professor Sebastião Medeiros, taxidermista do museu, deram uma entrevista para o jornal A Tribuna. E eu fui chamada para acompanhar essa entrevista. E foi a primeira vez que eu vi um animal daquele tamanho, uma ave incrível, a maior envergadura dentre todas as aves do planeta. E ela tinha uma anilha, ou seja, ela tinha um anelzinho metálico na pata com números que haviam sido colocados nos seus locais de reprodução, no ninhal onde ela se reproduz, lá na ilha Geórgia do Sul, uma ilha subantártica, um local incrível de reprodução dessas aves. Os pesquisadores britânicos do British Antarctic Survey, que é a instituição que trabalha com os recursos antárticos britânicos, eles colocaram essas anilhas nessa ave quando estava lá no ninhal. E essa ave foi capturada por um barco brasileiro. Já tínhamos aí um indício da importância da costa brasileira para a conservação de aves que vêm de muitas partes do planeta, como é o caso dos albatrozes. Eu peguei essa ave, fotografei, medi, anotei o número da anilha e mandei para a Inglaterra. Meses depois, eu recebi uma carta de ninguém menos do que o Dr. John Croxall, a maior autoridade de conservação de albatrozes do mundo, dizendo para mim, Tatiana, esse trabalho é muito importante. Nós já temos indícios de que o Brasil é um local importante e que ocorre mesmo a captura acidental dessas aves nas embarcações de pesca. Se você tem vontade de fazer esse trabalho, por favor, faça. Para os albatrozes, isso é muito importante. Para mim, bastou. Foi aí, quando eu entendi a magnitude da questão e entendi que esse assunto estava nas minhas mãos, eu me senti responsável por fazer alguma coisa e criei, então, o Projeto Albatroz. Desde o início do trabalho do Projeto Albatroz, nós também trabalhamos numa linha importante de atuação, que é a linha das políticas públicas, tanto dentro do Brasil, com as políticas públicas nacionais, quanto com as políticas públicas internacionais. As políticas públicas internacionais, elas são fundamentais para a conservação dos albatrozes e petréis, porque os albatrozes e petréis são aves internacionais. Se reproduzem, por exemplo, na Nova Zelândia, na Austrália, do outro lado do planeta, migram em volta do continente antártico e vêm interagir com os barcos de pesca no Brasil. O Projeto Albatroz se desenvolveu tremendamente nesses últimos anos. Ao longo desses 30 anos de existência do Projeto Albatroz, as pesquisas desenvolvidas geraram resultados muito importantes para a nossa compreensão da importância das águas brasileiras para albatrozes e petréis que vêm de diversos lugares do mundo, mas também para as ameaças que essas aves sofrem em águas brasileiras, principalmente relacionadas à captura pelas pescarias de espinhel. Mas também foi possível, ao longo desse tempo, desenvolver medidas práticas, sempre em colaboração voluntária com os pescadores,
para evitar essas capturas. Como o Toryline de fitas curtas, por exemplo, desenvolvido pelo seu Zé Ventura, um pescador brasileiro, em conjunto com o Projeto Albatroz e com a ajuda de diversos outros mestres de pesca. Também a largada noturna e o desenvolvimento de sistemas de peso para fazer as linhas afundarem mais rapidamente. Isso tudo passou por pesquisas sendo desenvolvidas pelo Projeto Albatroz. Entre as grandes conquistas desse trabalho, o resultado desse trabalho, está a incorporação dessas medidas que nós desenvolvemos aqui em recomendações internacionais e em regras normativas nacionais também. Dentro das políticas públicas, o Projeto Albatroz é coordenador executivo do Plano Nacional para a Conservação de Albatroz e Petréis, o PLANACAP. Dentre as ações do PLANACAP, a que tem mais destaque talvez seja a publicação da instrução normativa que torna o Toryline, a largada noturna e o sistema de pesos medidas para evitar a captura das aves marinhas obrigatória para todos os barcos de espinhel que pescam ao sul do paralelo de 20 graus, até a nossa fronteira com o Uruguai. A educação ambiental do Projeto Albatroz também trabalha com pescadores, com o público em geral, com as crianças das escolas através do programa Albatroz na Escola e do programa Albatroz em Casa e do coletivo Jovem Albatroz, que visa trazer jovens para a questão da conservação marinha, para que eles no futuro próximo sejam líderes preocupados com a conservação dos oceanos. E também o trabalho do programa Albatroz na Escola, que era até o ensino médio, e a gente trabalhava com o professor também, e era uma interação que a gente considerava muito pouca, né? Pouco tempo com os professores, com os alunos. E depois de alguns anos a gente foi evoluindo para o programa Albatroz na Escola com um curso EAD para os professores, que a gente fazia uma formação, né? Um curso de formação de educação ambiental marinha e costeira para o ambiente escolar, já com 40 horas, né? Com o professor trabalhando com os alunos em sala de aula por 3 meses, né? Um período maior. E a gente conseguiu aprofundar a educação ambiental marinha e costeira para dentro do ambiente escolar com esse curso de formação de professores, né, que é o programa Albatroz na Escola EAD. E o material que a gente tem foi elaborado específico, né, para esse programa pela equipe de educação ambiental, a cartilha do professor do aluno, que se complementam, né, um material interdisciplinar. A gente teve até hoje, de lá para cá, cerca de 30 mil alunos envolvidos nesse trabalho diretamente, né? E cerca de 2 mil professores, educadores. E o programa Albatroz em Casa são aulas de ciências e biologia, né? Utilizando as bases nacionais curriculares como tema, com aulas trazendo experiências, vídeos, tirinhas, textos, músicas relacionadas à conservação marinha e costeira, voltado para os albatrozes também, então trazendo o conteúdo a prática da ciência para coisas que de fato acontecem dentro da conservação marinha. Por meio do nosso trabalho de comunicação, nós alcançamos cerca de 2 milhões de pessoas por mês. Para essas pessoas, nós levamos a mensagem da conservação dos oceanos, da conservação do mar, da conservação dos albatrozes e petréis e de toda a sua biodiversidade. O albatroz é uma ave brasileira porque ela ocorre nas águas do Brasil. Mas por conta dela ser só avistada em alto mar, não é todo mundo que sabe disso. E essa é a maior missão da comunicação do Projeto Albatroz. Fazer com que cada vez mais pessoas conheçam essa ave que é magnífica. Ela tem 3,5 metros de uma ponta da asa até a outra. Nós falamos que ela abraça o mundo, ela bebe água salgada, e é trazendo essas características que nós conseguimos criar uma conexão com o público. E nós queremos uma conexão não só com o albatroz, mas com o Projeto Albatroz e com o oceano. E porque realmente a gente precisa conservar o albatroz. Ele é uma ave que percorre uma vasta área oceânica, espalhando nutrientes pela superfície. Esses nutrientes alimentam plânctons, que alimentam peixes pequenos, que alimentam outros maiores e assim por diante. Cada ser tem uma função vital na biodiversidade marinha. E nós também precisamos do oceano. É dele que vem a maior parte do oxigênio que nós respiramos. Uma das pesquisas que nós fizemos foi perguntando: o que é amar o mar para vocês? E é traduzindo o que as pessoas sentem que nós conseguimos alcançar cada vez mais pessoas. Por meio das nossas redes sociais, nós alinhamos nossas estratégias para levar entretenimento, memes da moda
junto com informação responsável sobre as características biológicas das aves e o trabalho sério de conservação que o Projeto Albatroz realiza no Brasil, que fez com que ele hoje se tornasse referência nacional e internacional. O que nós queremos é que cada vez mais pessoas se identifiquem com o albatroz e sejam nossos aliados pela conservação marinha. O Projeto Albatroz, portanto, nasceu em 1990, aqui, no pátio do Instituto de Pesca, atrás do Museu de Pesca de Santos. Já naquela época, sabendo dessa mortalidade desnecessária das aves nos barcos de pesca, eu pensei que, puxa, talvez fosse importante criar um projeto assim como os grandes projetos de conservação marinha no Brasil. E quem sabe até, um dia, eu poderia ter o patrocínio da Petrobras. Hoje o Projeto Albatroz faz 30 anos e nós temos o patrocínio da Petrobras há 14 anos. Com o patrocínio da Petrobras, o Projeto Albatroz se fortaleceu, cresceu, foi muito mais longe. Hoje estamos em alto mar. Trabalhamos em 5 estados do Brasil e planejamos crescer ainda mais. Vamos criar o Centro Albatroz na cidade de Cabo Frio, na região dos Lagos, no Rio de Janeiro, para onde a Petrobras também está se expandindo, atuando no campo de Búzios. Projeto Albatroz e Petrobras em sinergia, em prol das comunidades e dos pescadores, pela conservação dos oceanos e da sua biodiversidade.